Gostaria de compartilhar uma palavra nessa noite de quarta-feira que está registrado no livro de Josué. E o título para essa mensagem é O Poder da Decisão, ou Decisões Inteligentes. Nós, de vez em quando ou quase sempre, nós passamos por momentos que nós precisamos tomar decisões. E aí a gente fica naquele dilema, se a gente está acertando, ficamos com aquela batalha. E hoje eu quero pedir que Deus ele venha me usar de uma maneira muito poderosa para que eu venha te ajudar com algumas informações para você tomar decisões assertivas. Amém? Então assim, Josué capítulo 24, versículo 15. Josué capítulo 24, versículo 15 diz assim: Porém, se vos parece mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem sirvais. Se aos deuses a quem serviram vossos pais, que estavam da além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Amém? Pode se sentar. Glória a Deus. Amém, queridos, eu quero usar esse texto, essa palavra desse guerreiro Josué, onde ele decide que ele e a casa dele serviriam ao Senhor. E hoje nós vamos falar sobre decisões inteligentes. E há aquela famosa frase que diz que decisões decidem destino. Aquilo que eu e você somos no dia de hoje, nós somos frutos de decisões que nós tomamos no passado. E o que você vai ser amanhã é fruto de decisões que você vai tomar hoje. Então, é muito importante que eu e você saibamos tomar decisões assertivas. E é interessante a gente refletir, primeiro, como que o ser humano toma decisões. Nessa seguinte pergunta: por que as pessoas decidem e não conseguem colocar em prática? Talvez você já encontrou algumas pessoas que tomaram a decisão de fazer uma campanha e de repente não conseguiu prosseguir. Talvez você já encontrou alguém que tomou uma decisão falando o seguinte: não, agora eu vou servir a Deus, e não conseguiu prosseguir. Decisões que nós tomamos e muitas das vezes não conseguimos colocar em prática. Eu quero primeiro, nessa introdução, trazer algumas razões por que pessoas tomam decisões e não conseguem colocar em prática. Uma delas, elas decidem nas emoções. Quando você toma uma decisão e ela é baseada nas emoções, normalmente você não consegue prosseguir. Porque, ou seja, a emoção ela vem e passa, só que a decisão ela permanece. Pessoas acabam se separando, tomando uma decisão baseada na emoção, no calor daquele momento. Segundo ponto, pessoas decidem pela vontade. E a vontade é diferente de uma emoção. A vontade também dá e passa. Só que a vontade é algo tão forte que ela chega a transcender a tua mente. Coisas que você tem por certo, se você brincar com a natureza humana, você pode tomar uma decisão baseada na vontade. Por isso que na última mensagem que eu compartilhei, eu falei um pouco sobre casais que havia uma pesquisa fazendo a seguinte pergunta: se quem ama traía ou não. E na verdade, muitas pessoas acabam caindo nesse erro porque acabaram tomando decisões na vontade. Por isso que a Bíblia diz para a gente correr, no caso nós homens, não brincar com a nossa natureza, porque a natureza é pecaminosa e a gente precisa ter esse entendimento. Terceiro ponto: por que as pessoas decidem e não conseguem colocar em prática? Elas decidem
pela opinião dos outros. Muitas das vezes, se você quiser tomar uma decisão, precisar tomar uma decisão, e se você tomar uma decisão baseada na opinião dos outros, você pode não conseguir seguir em frente. Quarto ponto, porque as pessoas decidem e não conseguem colocar em prática. Não sabem o que querem. São indecisos. E a indecisão, ela é uma dificuldade até para um terapeuta, para quem vai aconselhar, para quem vai discipular. Os indecisos, uma hora quer uma coisa, outra hora quer outra coisa. Uma hora vai abrir um negócio, a outra hora já não quer mais abrir um negócio. E aí quando você não tem uma decisão firme, você acaba não conseguindo prosseguir. Quinto ponto, algumas razões eu trouxe aqui. Quinto ponto, porque as pessoas decidem e não conseguem colocar em prática. Querem que Deus faça aquilo que elas têm que fazer. E uma coisa que eu entendi, pastor Samuel, que o nosso Deus é o Deus das causas impossíveis. Aquilo que é impossível, nós oramos e Deus ele vai intervir ao seu favor. Porque o nosso Deus, ele é o Deus das causas impossíveis. Mas aquilo que é possível, eu e você precisamos decidir fazer. Existem coisas que nós precisamos decidir fazer. Nem tudo a gente coloca para Deus. Claro que toda decisão importante que você vai tomar, você vai primeiro consultar a Deus, buscar a direção de Deus. Mas essa decisão, ela vai passar pelo teu intelecto. Assim como disse nesse texto aqui, ou seja, Josué diz o seguinte, olha, se vocês quiserem servir outros deuses, agora eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Ele decidiu. E se muitas das vezes a gente ficar empurrando para Deus aquilo que é nossa responsabilidade, nós também vamos cair nesse erro de tomar decisões e não vamos conseguir colocar em prática. E a sexta razão, o sexto ponto, porque as pessoas tomam decisões e não conseguem colocar em prática. Porque querem que os outros decidam por elas, pastor Samuel. E isso no aconselhamento, no coach, isso na mentoria acontece demais. Porque elas não querem tomar decisões. Elas querem que outras pessoas decidam por elas. E existem coisas que é você que precisa decidir. Agora, por que as pessoas precisam, por que nós precisamos ter esse entendimento sobre decisões? Porque uma decisão errada compromete o teu futuro. Uma decisão acertada, assertiva, pode mudar a tua história. Decisões certas, elas vão mudar o teu destino, vão mudar o teu futuro. Escolhas erradas, decisões fracassadas. Se você aprender a fazer as melhores escolhas, pode ter certeza que Deus vai te abençoar poderosamente. Porque decisões decidem destino. E é na hora da decisão que você traça o seu futuro. E nós estamos diante de decisões o tempo inteiro. Agora, por que as pessoas não querem tomar decisões na vida? Já parou para pensar? Por que as pessoas não querem tomar decisões? Elas não querem assumir, a maioria delas não querem assumir responsabilidade. Porque cada decisão que eu tomo, pastor Jeff, ela vai ter uma ação, vai gerar um resultado. E muitas pessoas ficam ali, em cima do muro, elas não querem tomar decisões. Porque muitas das vezes elas não querem assumir responsabilidades. Agora, como podemos tomar decisões assertivas? Redobre a sua atenção. Eu preciso ler no livro de Daniel, capítulo 1:8. Preciso recorrer a esse texto que diz assim: E Daniel propôs no seu coração não se contaminar com a porção das iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Portanto, ele pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não se contaminar. A Bíblia diz o seguinte, que Daniel, ele propôs no seu coração, ele decidiu no seu coração. E o coração é a sede
das vontades, dos sentimentos e dos pensamentos. Então, toda decisão que você precisa tomar, você consultou a Deus, você buscou a Deus, nós precisamos ter esse entendimento que ela vai passar pela sede pelo nosso coração, aonde tem pensamentos, sentimentos e vontades. E a gente precisa pensar, ela passa pelo nosso intelecto. Existem decisões que você, teoricamente, não precisa consultar Deus. Decisões de servir a Deus, decisões de seguir uma campanha, decisões de fazer um jejum, decisões de buscar a presença de Deus, decisões de ler a Bíblia. São decisões que você consulta a palavra de Deus e você já vê que está muito claro. E nós podemos decidir e seguir em frente. Agora, toda decisão que você tem uma dúvida, você buscou a Deus, vai passar pelos seus pensamentos, vai passar pelos seus sentimentos e as suas vontades. E a mente, uma das coisas que a mente precisa é de conversa. Todos nós temos uma conversa interna. Talvez você precisa tomar uma decisão, você pode conversar consigo mesmo. Será que aqui é o caminho? Nossa, e se eu tomar essa decisão, qual vai ser o futuro que eu vou ter? Você pode fazer uma ponte ao futuro e se visualizar, se enxergar. O que pode acontecer se eu tomar? Será que vai dar certo? Nossa, se der certo, pode acontecer isso, isso e isso. Se der errado, pode acontecer isso, isso e isso. E você conversa com a sua mente para você ser mais assertivo nas suas decisões. Decisões você vai tomar também baseado nos seus sentimentos. Ou seja, você vai consultar os seus sentimentos. Porque muitas das vezes você pensou, raciocinou, e aí você diz, poxa, é isso que eu quero. Mas aí você vai para o seu sentimento, e você percebe, poxa vida, não, acho que não é agora, não estou gostando muito disso. E aí você precisa passar também pelas suas vontades. Poxa, não é o momento agora. E toda vez que você faz assim como Daniel fez, que propôs no coração dele, você consegue ser mais assertivo. Outro ponto para a gente poder tomar decisões assertivas, você vai passar pelos seus princípios, crenças, valores e caráter. Será que isso vai ferir princípios da palavra de Deus? Será que vai ferir algumas crenças tuas? Ou seja, caráter, vai mexer com isso? E aí quando você teve essa experiência, você precisa escolher e ter ação. Porque muitas pessoas decidem, mas elas não entram em ação, não têm atitude. Então decisão requer uma ação, requer uma atitude. E aí quando você tem esse entendimento de como, esse breve entendimento de como tomar decisões, eu quero convidar você nessa noite para você tomar algumas decisões. E a primeira decisão que muitas pessoas não estão conseguindo romper, não estão conseguindo prosperar, não têm conseguido ter vitória em várias áreas, é que elas estão ainda presas no passado. Eu gostaria de convidar você aqui nessa noite, de você romper. É um convite para você tomar uma decisão, para você romper com o seu passado. Quantas pessoas que ainda não conseguem viver o agora, porque ainda estão presas em um acontecimento lá do passado. E esse acontecimento, ou seja, talvez já passou 5 anos, 10 anos, e ainda você acaba vivendo esse sentimento, e você está preso nesse passado. E aí são pessoas que não conseguem liberar perdão, são pessoas que precisam pedir para Deus trabalhar no coração, porque quando você está preso no passado, você não consegue romper, você não consegue viver o agora. E a pastora pregou aqui sobre, ou seja, passado, presente e futuro. E quando você vive o agora, você se torna uma pessoa saudável. Porque uma pessoa que está no passado, provavelmente é uma pessoa que sofre um estágio de depressão. Porque depressão tem a ver com o passado. E Deus está te pedindo nessa noite para você tomar uma decisão de romper com esse passado. Deus tem algo maravilhoso para você. Deus, Ele quer te abençoar. Ou pessoas que estão, ou seja, muito na frente, são pessoas ansiosas.
não conseguem dormir, porque quando vão para a cama, ou seja, tentam dormir e ficam pensando no que pode acontecer. E aí vem aquela frase que diz: já tive vários problemas, a maioria deles nunca aconteceu. E a gente fica remoendo um futuro que talvez não vai acontecer. E é por isso que é saudável você viver o agora. Você viveu essa quarta-feira, o dia de hoje. Você respirar. Você adorar a Deus. Prestar atenção no agora. Talvez você está ouvindo essa palavra, mas está pensando no que vai resolver. Ou o que você precisa decidir amanhã. Ou talvez você ainda está no passado pensando em alguma coisa que alguém te disse. Mas o Espírito de Deus está fazendo um convite para você tomar essa decisão. Decida romper com o passado. Eu trago alguns exemplos aqui. Primeiro exemplo, a vida de José. Em Gênesis 41, 51 diz assim: E chamou José o nome do primogênito Manassés, porque disse: Deus me fez esquecer de todo o meu trabalho e de toda a casa de meu pai. Irmãos, se você vai ler a história de José, José foi vendido como escravo. Ou seja, José foi traído, foi caluniado, mexeram com a moral dele. E mesmo assim ele teve um filho e colocou o nome Manassés, que significa esquecimento. José decidiu esquecer e Deus ajudou ele nisso. E talvez se você não conseguir tomar essa decisão, eu quero dizer que há um Deus que pode te abençoar e fazer com que você se esqueça desse passado que traz para você algum trauma. Esse Deus está aqui nessa noite. E no final nós vamos orar e buscar a presença e a direção dele. Outra pessoa que eu trago aqui, que decidiu romper com o passado, Filipenses 3,13. Apóstolo Paulo, que diz assim: Irmãos, quanto a mim, não julgo que haja alcançado, mas uma coisa faço, e é que, esquecendo-me das coisas que atrás ficam, e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. O apóstolo Paulo, se você for conhecer a história do apóstolo Paulo, ele passou por cada uma, perseguições, cada situação que ele se encontrou, e ele também decidiu esquecer. Eu trouxe 2 exemplos de pessoas que decidiram romper com o passado. E é uma decisão que, se você gostaria de ter vitória, vencer, é uma decisão que você precisa tomar, e você pode tomar nessa noite. Outra decisão inteligente que eu gostaria de convidar você para você tomar essa decisão: decidir romper relacionamentos. Olha só que interessante, a Bíblia diz em Efésios 5:5: Porque bem sabeis isto, que nenhum fornicador, ou impuro, ou avarento, o qual é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Ninguém vos engane com palavras vãs, porque por estas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Portanto, não sejais seus companheiros. Irmãos, um alerta para mim e para você. Existem companhias que elas não são para nós. Você pode evangelizar, você pode dar conselho, mas toma muito cuidado. Já diz aquela frase que nós somos a média das 5 pessoas que nós mais convivemos. Se eu estou andando numa rodinha, que aqui só tem gente que fala mal dos outros, a tendência é eu me moldar essa rodinha. Se eu ando numa rodinha que tem pessoas, se eu ando com alguns amigos que todos eles traem a esposa, a tendência isso é me influenciar também. Porque ou você está influenciando ou você está sendo influenciado. E Deus nos chamou para influenciar. Você é um cristão que influencia os outros, porque você é luz de Deus. E luz serve para, ou seja, trazer a claridade. E você é comparado como sal da terra. E sal da terra serve para o quê? Para dar o tempero, para fazer a diferença. E você é esse cristão que influencia. Olha só o que a Bíblia continua nos falando aqui em 1 Coríntios, capítulo 15, 33.
Não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes. Relacionamentos que nós precisamos romper. Às vezes nós estamos parados em alguma situação, em alguma área da nossa vida. Eu peço para você fazer um raio-x, fazer uma pesquisa. Talvez existam relacionamentos que você precisa romper. A Bíblia ela fala aqui que as más conversações corrompem os bons costumes. Provérbios 16:29 diz assim: o homem violento coage o seu próximo e o faz deslizar por caminhos nada bons. Se você anda com pessoas muito violentas, toma cuidado. Orientação através da palavra de Deus. E aqui esse salmo maravilhoso, Salmo 1, verso 1. Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. A palavra de Deus é o nosso GPS, é o nosso guia prático para a salvação. Por isso que eu e você necessitamos fazer o TSD. TSD, tempo a sós com Deus. Lendo a palavra, meditando na palavra, conversando com Deus, ouvindo louvores. E assim você vai trabalhando a sua mentalidade, você vai aumentando a sua espiritualidade e você vai tendo mais intimidade com o Deus que é todo-poderoso. Intimidade com aquele que criou o céu e a terra. Intimidade com aquele que tem poder para conceder o milagre que você precisa. São decisões que nós precisamos tomar. Decisões de levar a sério as coisas de Deus. Outra decisão inteligente que eu te convido a tomar e a refletir. Decidir mudar a sua história. Talvez você possa olhar para você e dizer o seguinte: nossa, será que eu consigo fazer isso? E talvez você seja a pessoa que mais te coloca para baixo. E você já parou para pensar que nós temos uma conversa interna que ela nos coloca para baixo? Existem pessoas que enxergam em você potencial. E talvez se essa pessoa te edificar, te promover, às vezes você pensa: será eu? Não, eu acho que é fulano, eu acho que é Beltrano. Querido, tem pessoas que enxergam na gente potencial. E você precisa tomar uma decisão de romper, de mudar a sua vida. E olha só que interessante, exemplos na palavra de Deus. A prostituta Raabe, uma prostituta, tinha tudo para dar errado. Ela, ou seja, ajudou os espias. E ela, se você vai ler a palavra de Deus, ela faz parte da genealogia de Jesus. Participa, é citada como os heróis da fé. Uma prostituta decidiu romper com a sua história. Decidiu mudar a sua vida. Outro exemplo que eu trago aqui, Davi. Davi rompe a sua história para ser um dos maiores reis da história. Quem era Davi? Uma pessoa simples que não estava nos holofotes, ele estava por detrás das malhadas, mas ele tomou uma decisão de mudar a sua história também. E assim como Davi mudou a sua história, mudou a sua vida, você também pode mudar a sua vida. Não olhe para aquilo que talvez algumas pessoas falam que você é. Olhe para aquilo que a Bíblia diz que você é. E a Bíblia diz que nós somos feitos imagem e semelhança de Deus. A Bíblia diz que nós somos filhos amados de Deus. Eu vou ficar com a palavra de Deus. Outro exemplo, o cego de Jericó tomou uma decisão de mudar de vida. E ele rompeu e conseguiu o seu milagre. Outro exemplo, a mulher do fluxo de sangue. Ela disse o seguinte: nossa, se eu ao menos tocar nas vestes, na orla, eu serei curado. Ela tomou uma decisão e entrou em ação. Outro exemplo, o filho pródigo. O filho pródigo tinha tomado umas decisões erradas e quando ele estava longe, ele tomou uma decisão: não, eu vou voltar para a casa do meu pai. Eu vou voltar para a casa do meu pai.
ele tomou uma decisão. Ele tomou uma decisão para mudar a vida dele. E com esses exemplos eu quero convidar você a tomar uma decisão de mudar de vida. Quantos aqui aceitam o desafio de tomar essa decisão de mudar de vida nessa noite? Romper a sua história, ser diferente. Sabe o que é? Destoar. As pessoas olham assim, opa, peraí, essa pessoa, este homem, essa mulher, esse jovem tem alguma coisa diferente. Nós precisamos ser intencionais. Aonde você trabalha, faça o melhor. A empresa que você montar, dedique, estude, se torne um especialista nessa área. Decida romper, decida mudar a sua história. Você pode, Deus é contigo. Outra decisão que eu quero convidar você para tomar nessa noite, decidir sonhar. Queridos, sem sonho, a vida ela é sem graça. O sonho é o nosso combustível. Ter projetos. Se você não tem um projeto na tua mente, você acaba participando da agenda de um sistema. Quando você tem um projeto, você tem uma agenda que vai em busca dos teus sonhos. O ser humano, a tua mente, ela precisa sonhar. E nós temos falado aqui que sonhar grande ou pequeno dá o mesmo trabalho. Ninguém paga nada para sonhar, por que eu não vou sonhar? Pensar grande e pequeno dá o mesmo trabalho, por que eu vou pensar pequeno? Me diz. Pense grande, sonhe grande, porque o teu Deus é um Deus grande. Você não paga para sonhar, irmãos, e é muito gostoso sonhar. Ah, eu gosto de sonhar. Eu gosto de sonhar, eu gosto de declarar. E é interessante que a minha filha tem 8 anos de idade. Eu não tive a oportunidade de nascer num berço cristão. Mas graças a Deus, a minha filha teve. Eu não tive a oportunidade de nascer num berço com uma condição financeira melhor. Mas graças a Deus a minha filha teve. E uma das coisas que eu tenho feito muito com ela, eu e minha esposa, nós temos ensinado ela a sonhar. E é interessante como a gente tem crenças limitantes. E a gente vem ensinando ela a sonhar, e ela vai orando. E aí, ela já faz algum tempo que ela está com essa, Robert. Vai gostar dessa. Ela está com essa que ela diz o seguinte, que ela vai ser bilionária. E aí, de tanto ela falar de bilionária, e eu que ensina ela a sonhar, poxa, bilionária, né? Aí entrou aquela crença limitante. E eu fui incentivando. Aí outro dia eu estava orando a Deus e eu pensei o seguinte, mas por quê? Eu estava com uma trava, como pai. Ela pode ser uma bilionária assim. E eu falei, rapaz, isso é uma grande verdade. A gente começou a declarar tal. Aí agora à noite, quando eu vou orar com ela, eu oro. A última vez que eu orei com ela, e eu falei, Senhor, abençoa esse projeto da minha filha. Abençoa que ela vinha ser a próxima bilionária do Brasil. Irmãos, quando eu orei junto com ela, isso foi tão forte, que quando terminou a oração, ela falou assim, pai, você disse que eu vou ser bilionário, você orou, pediu para Deus. Sonhar grande ou pequeno dá o mesmo trabalho, irmão. Pensar grande ou pequeno dá o mesmo trabalho, não paga nada para sonhar. Sonhe grande. Sonho é o nosso combustível. Tenha projetos, tenha atitude. O sonho aumenta a nossa esperança. Outro desafio para você ter nessa noite, para você tomar a decisão, que é muito importante, é você decidir romper com o pecado. Talvez você está naquela fase ainda de não conseguir romper essa área. Quero dizer para você que o pecado na sua vida, ele deveria ser apenas um erro de percurso, um descuido, e você precisa vigiar o tempo inteiro. Porque a Bíblia, ela fala em Romanos 6:23, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, por Cristo Jesus nosso Senhor. Queridos, o salário do pecado é a morte. Você precisa tomar uma decisão de romper com o pecado. A Bíblia diz em Isaías 59:1, eis que a mão do Senhor não está encolhida, para que não possa salvar, nem agravado o seu ouvido para não poder ouvir.
Deus está aqui nessa noite para te perdoar, para te fortalecer, para te abençoar. A Bíblia diz em Atos 3,19: arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, e para que venham assim os tempos do refrigério, pela presença do Senhor. Você pode romper com o pecado. E a Bíblia diz em 1 João 1,8: se dissermos que não temos pecado, enganamo-nos a nós mesmos, e não há verdade em nós. Todos nós pecamos e falhamos, mas o pecado ele tem que ser um erro de percurso. É como alguém que está dirigindo numa via, e aí você está dirigindo uma via, mas de repente você se distraiu e passou do limite. Você recebeu uma multa, você errou, você pecou. Foi um descuido, você deve vigiar. Mas o pecado não pode ser uma escolha. O pecado não pode ser uma decisão sua. Você não pode estar no pecado e achar que está tudo bem. Irmãos, a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. E se você não consegue romper sozinho, saiba que tem os pastores aqui, temos discipuladores, temos líderes para poder te ajudar. E a Bíblia diz, continua falando aqui no versículo 9, 1 João 1,8: se dissermos que não temos pecado, enganamo-nos, e nós mesmos, e não há verdade em nós. E aqui continua no versículo 9: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Esse é o nosso Deus. Confesse. Marcos 9,23 diz assim: e Jesus disse-lhe: se tudo podes crer, tudo é possível ao que crer. Talvez você está numa situação que você está sem forças, mas Deus ele quer te ajudar você a romper esse pecado. Deus ele quer te tirar daí. Deus ele quer te tirar das garras do inimigo. Outra decisão que você precisa tomar: decidir voltar para Jesus. Talvez você está vivendo um tempo sem compromisso com aquele que é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E você pode tomar uma decisão nessa noite de voltar para Jesus. Talvez você está nos assistindo aí nessa live, e talvez você não é daqui de Florianópolis também, mas saiba que tem uma igreja pertinho de você. Existem pastores que querem te abençoar, e é muito bom ter um casal de pastor para nos abençoar. Nós não andamos sozinhos. A gente tem conselheiros, nós temos mentores, e a vida fica mais fácil para quem tem mentores. Nós temos pessoas que já chegaram no lugar aonde a gente gostaria de chegar. Tenha boas companhias, tenha discipuladores, converse, peça ajuda a Deus, e assim você vai romper. Então, são 7 decisões para você tomar. Primeira, decidir romper com o passado. Decidir romper com relacionamentos. Decidir romper com a sua história, mudar de vida. Decidir sonhar. Decidir romper com o pecado. E decidir voltar para Jesus. E a 7ª, decidir dar frutos. Se tem uma coisa que é a mais importante na nossa caminhada cristã, é você dar frutos. Existem pessoas que elas vão ser ganhas para Jesus através de uma palavra só. Talvez se você ainda não teve a experiência de você olhar para alguém e essa pessoa chorando, dizendo o seguinte, que aceita Jesus como o único, suficiente Salvador, através da sua ação, através da sua palavra, através daquilo que Deus colocou no seu coração. Irmãos, é algo lindo. E Deus quer te usar também para você dar frutos, para você ganhar pessoas para Jesus. Nós contamos com você. Nós sonhamos com uma igreja que evangeliza, com uma igreja que discipula, com uma igreja que cuida, com cristãos que têm compaixão. Deus está te chamando para um tempo novo, para uma experiência nova com Ele. Basta você tomar essas decisões. Quantos querem romper? Se coloque de pé nessa noite. Nós vamos orar a Deus.
nós estamos na noite de campanha e por hábito nós convidamos você para vir aqui na frente. Vamos orar a Deus juntos. Saia do seu lugar. Vamos ficar aqui na frente, dar um espacinho um do outro. Vamos buscar a Deus agora. Vamos fazer a oração da campanha, buscar aquele que pode nos abençoar. Como diz o nosso pastor Jair Mioto, vamos chorar para quem resolve. E aquele que resolve está aqui nessa noite. Talvez você está passando por alguma situação que eu não sei, os pastores não sabem. Mas saiba que o Deus que surpreende, Ele está aqui nessa noite. E através dessa palavra ministrada, você pode tomar algumas decisões. Através dessa palavra, você pode decidir romper com o teu passado. Agora aqui, é uma decisão sua. Você pode decidir romper com os relacionamentos. Você pode decidir, não, a partir de hoje eu decido mudar a minha história. Chega na situação que você está vivendo. Talvez você está passando uma situação que não é uma situação que as pessoas gostariam de passar. Mas através de uma decisão de romper, de mudar a sua história, Deus pode te abençoar nessa noite. Decida sonhar. Mas irmãos, decida sonhar grande. E eu me lembro de uma noite de quarta-feira, o pastor pediu para os irmãos vir na frente, e o pastor fez uma pergunta, eu nunca me esqueço. Ele perguntou o seguinte: irmãos, quem aqui já sonhou, já pensou em ser um milionário? E aí, ninguém levantou a mão. Nunca tinha pensado. Aí o pastor falou: talvez é por isso que de repente você não atingiu. Comece a pensar sobre isso. Comece a sonhar grande, irmãos. O nosso Deus é grande. Deus pode fazer. Agora, acima de tudo, decida romper com o pecado. Ah, querido, Deus ele não habita em templo sujo. Você precisa decidir romper com esse pecado, pedir ajuda para Deus, para o Espírito Santo. Decida, fuja do pecado, do adultério, da pornografia, da mentira, da corrupção, da fornicação. Fuja, meu irmão, minha irmã. O diabo ele quer ceifar a sua vida, mas Deus ele quer te dar vida e vida abundante. Não pense você que nós não passamos pelas nossas tentações. Nós também precisamos tomar as nossas decisões, irmãos. Saiba que um pouquinho mais nós estaremos diante do trono do Deus Todo-Poderoso, e nós estaremos lá adorando aquele que reina, aquele que é poderoso, e é aqui que nós tomamos as decisões. É diante desse altar. Decida romper com o pecado, decida voltar para Jesus, querido. Os tempos são maus, os tempos são sombrios. Nós estamos em situações que nós não sabemos do amanhã. Mas hoje você pode decidir voltar para Jesus, querido. Ainda dá tempo de você voltar, levar a sério uma vida com Deus, querido. Vale a pena. Decidir evangelizar, pedir para Deus te revestir com poder, com autoridade, para você ser testemunha desse Deus que é poderoso, querido. Feche os seus olhos, vamos orar a Deus. Se tiver que gritar, eu gritarei. Se tiver que chorar, vai orando a Deus, vai orando a Deus, vai buscando a presença dele. Se tiver que humilhar o meu espírito, assim o farei. Ele está aqui neste lugar. Mais uma chance. Ele quer te abençoar. Eu quero nascer do teu espírito. Eu quero matar minha carne, fazer tua vontade, doce Espírito, que a minha vida sinta a presença dele aqui neste lugar. Ele está aqui para te abençoar. O Deus Todo-Poderoso está aqui nesta noite. Oh, meu Deus, eu quero matar. tu és bem-vindo, Espírito Santo.
Espírito Santo. fazer tua Vem, enche este lugar. vontade, doce Enche a vida do meu irmão, da minha que a irmã. minha É tempo de decisão. vida seja É tempo de fazer escolhas tua certas, Senhor. vida, Vem, Senhor, toma a vida deste meu irmão, dessa minha irmã. Aleluia. Se entregue a Ele, não resista. Não resista à presença daquele que é todo-poderoso. Não resista da presença daquele que é amoroso. Daquele que foi na cruz. Daquele que foi até a cruz para nos resgatar. Não resista daquele que perdoa todos os pecados. Não resista. Não resista. Ele está de braços abertos para te abençoar, meu irmão, minha irmã. Não é impossível para Ele. Conte para Ele as tuas aflições. Conte para Ele as tuas lutas, queridos. Vamos chorar para aquele que resolve. Vamos falar com aquele que resolve, com aquele que manda. Seja inteligente. Chorar, eu chorarei. Se tiver que humilhar o meu Espírito Santo, assim eu farei. Vem, toma este lugar, enche este lugar. Vem, Senhor, passa por aqui, Senhor. Passa por este lugar, Senhor. Vem, Senhor, e toma as nossas vidas nessa noite de quarta-feira. Vem nos revestir, Senhor. Nos reveste com poder, com autoridade, Senhor. É tempo de decisão. Aqui está a tua igreja, Senhor. Aqui está a tua noiva. Toca na vida deste homem, desta mulher. Ajuda, Senhor. Jesus, eu quero nascer do teu Espírito. Eu quero matar minha carne, fazer tua vontade. Aleluia. É bom sentir a tua presença, Senhor. Minha vida Tu seja és bem-vindo, Senhor. Tu és bem-vindo. Nós te amamos, nós te adoramos. Aleluia. Levanta os seus braços, vamos orar. Pai querido, Pai santo, nós te amamos, Senhor, e nós te adoramos. E nós estamos aqui na noite de quarta-feira, Senhor, para te buscar mais. Nós estamos aqui, Senhor, para entender cada dia mais a tua vontade. Oh, Senhor, muitas das vezes nós falhamos, nós erramos. E nós pedimos, Senhor, tem misericórdia de nós. Tem misericórdia da nossa vida, Senhor. Muitas vezes nós erramos na tentativa de acertar. Nós te pedimos, Espírito Santo, abençoa cada um de nós, cada família aqui representada. Nós te louvamos, Senhor, por esse tempo, por esse templo. Nós te louvamos, Senhor, pela vida dos nossos pastores, pela vida dos nossos líderes, pela vida da tua igreja, pela vida dos nossos irmãos, Senhor. E se nós podemos te pedir alguma coisa, Senhor, nós queremos te pedir, Senhor, enche-nos com teu Espírito. Vem nos batizar, Senhor. Vem transformar nossa mente. Nos ajuda a tomar as melhores decisões, Senhor. Meu Deus, nós acreditamos num Deus que cura, num Deus que opera milagres no dia de hoje, num Deus que venceu a morte. E por isso, Senhor, nós levantamos um clamor agora. Meu Deus, se há alguém enfermo nesta noite, toca com a tua mão que cura, Senhor. Cura, está escrito na tua palavra que nós oraríamos pelos enfermos e eles seriam curados. E através desta palavra que nós tomamos posse, e nós liberamos a cura agora em nome de Jesus. Nós liberamos a cura agora em nome de Jesus. Pai querido, Pai santo, concede um milagre urgente. Pessoas que estão nos assistindo através das mídias digitais, que elas possam sentir a presença na casa, que elas venham ser curadas em casa, Senhor, que elas venham testemunhar que elas foram curadas, alcançadas, porque nós cremos em um Deus que cura, em um Deus que opera milagres. E nós declaramos a cura agora, Senhor. Nós pedimos, Senhor, portas abertas. Pessoas, meu Deus, que perderam o emprego. Pessoas, meu Deus, que
o faturamento da empresa caiu. Tu és Jeová Jiré, Tu és o Deus da provisão, Tu és o Deus que concede riqueza, prosperidade. E é através dessa palavra, Senhor, que nós acreditamos, que nós liberamos, Senhor, uma palavra de riqueza, de prosperidade. Pedimos portas abertas, Senhor, porta aberta do trabalho, do emprego. Vem, Senhor, abençoar a vida do meu irmão, da minha irmã. Cada família aqui representada, Senhor, nós declaramos a Tua palavra que traz vida, a Tua palavra que traz vitória, traz vida abundante, Senhor, em nome de Jesus, Senhor. E nós Te agradecemos, Senhor, por mais uma quarta-feira, por mais uma quarta que o Senhor tem nos abençoado, Pai querido, Pai santo. Oh, meu Deus, nós Te louvamos pela vida de cada irmão aqui. Oh, Jesus, Te louvamos, Senhor, pela vida de cada irmão que está aqui nessa noite de quarta-feira, pela vida do pastor Anderson, da família dele, Senhor, que já estão aqui junto com a gente, Senhor. Passaram desafios e lutas, mas eles estão aqui para Te adorar e para servir, Senhor. E nós Te reconhecemos em todas as coisas. Nós Te louvamos porque sabemos que o Senhor continua operando milagres, Senhor. Obrigado, Senhor, e perdoa as nossas falhas, nossas omissões. É o que nós Te pedimos, Senhor, em nome de Jesus. Amém, amém. Glória a Deus. Glória a Deus, queridos. Amém.